Entre a década de 40 e 90, só 50% das crianças que entravam na primeira série conseguiam ir para a segunda. Sou o professor Leandro, hoje nossa aula é sobre a alfabetização e letramento e iremos discutir o livro Alfabetização e Letramento de Magda Soares. Bom, eu fiz essa provocação aqui para que a gente reflita, será que mudou? Bom, antes de tudo, sou o professor Leandro Rezende, nós iremos trabalhar hoje alfabetização e letramento. Tem diferença? O que significa cada uma delas? Bom, eu improvisei aqui a parede aqui de casa para que a gente tenha uma maior proximidade, para que a gente reflita sobre esses dois processos e que a gente possa estar mais perto. Pessoal, então eu vou trazer alguns conceitos que a Magda Soares nos trouxe para que a gente possa refletir. Então a alfabetização é a aquisição da língua, é um processo de aquisição do código escrito, das habilidades de leitura e escrita. E letramento é o desenvolvimento da língua e a compreensão de significados. Professor, ainda não ficou bem claro. Então vamos lá. Alfabetizar é você ensinar o aluno a juntar as letras. E letramento é o processo de uso social, de compreender aquilo que se escreve. Vamos trazer mais significados para ampliar essa discussão? Vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Letramento é a utilização competente da leitura e da escrita. Como disse Paulo Freire, saber ler o mundo. Uso social da escrita e da leitura. Mas o que é um uso social da escrita e da leitura? O que é uma utilização competente? Vamos trazer esse exemplo aqui de um menino desbocado? Vamos escutar o áudio que eu recebi esses dias. Manda o áudio que eu não sei ler não, buceta. Eu ainda tô na aula. Vamos lá, apesar do menino ser um pouquinho desbocado, vamos ver o seguinte. Esse aluno, ele faz um uso competente da leitura e da escrita. Você vê que ele pede para que o seu colega envie o áudio, porque ele não sabe ler. Então vamos lá, ele utiliza um smartphone ali para receber um áudio através de um aplicativo de mensagem, mas ele não sabe fazer uso social da escrita e da leitura. Ele precisa o quê? Ouvir, ele precisa da oralidade. Bom, a partir do áudio dele, nós podemos pensar duas coisas. Quando ele fala que ainda está na aula, ele pode ter dito assim, eu estou na aula, agora eu vou para aí. Ou ele pode ter dito o seguinte, manda o áudio, por favor, eu não sei ler, né? Eu não sei ler, eu ainda estou estudando, eu estou na aula, eu não sei ler e escrever, eu ainda não sei fazer o uso social, eu não sei fazer o uso competente da leitura e da escrita. Entenderam isso? Vamos trazer outros exemplos aqui? Vamos lá. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de como é ler o mundo, uso competente da leitura e da escrita. Conversas em aplicativos digitais, bilhetes, textos jornalísticos, livros, jogos de tabuleiro, produzir uma redação, letreiro de ônibus, cartas, telegramas, manuais de instruções, cardápios, e-mail, filmes legendados e histórias em quadrinhos. Pessoal, então isso é letramento, é utilizar a linguagem, saber utilizar a leitura e a escrita, além de escrever o nome, certo? Vamos ver outras concepções aqui? Professor, então vem cá, de onde surge esse termo letramento? Bom, a partir da década de 80 do século XX, do século passado, houve a necessidade de identificar se os estudantes, se as crianças estavam aprendendo só e somente só a ler e escrever o próprio nome, um bilhete simples, ou se eles estavam indo além. Por quê? Esses exames eles mostravam que muitos estudantes que estavam no 9º ano, por exemplo, não tinham a competência do uso social da leitura. Então, assim, vocês já devem ter ouvido o termo aí pela mídia, analfabeto funcional. Já ouviram isso? Queria dizer que é aquela pessoa que ela sabe ler e escrever, mas não tem competência da língua, não sabe utilizar competentemente a língua, certo? Então, a partir disso, nós podemos dizer o seguinte, letramento e alfabetização são a mesma coisa? Verdadeiro ou falso?
São coisas diferentes. Professor, então, peraí. Então quer dizer que a partir de agora eu tenho que começar a alfabetizar a partir do letramento, a partir de texto? Vamos esquecer a alfabetização? Vamos esquecer a nossa cartilhas? Lembram das cartilhas? Alguém aí já foi alfabetizado a partir de cartilha? Então eu vou só ensinar texto, né? Então a partir do texto. Não, Magda Soares ela nos traz o seguinte, vamos lá? Então olha só o que Magda Soares nos traz. Nós temos que ter claro que alfabetização e letramento são diferentes, mas não são processos independentes, mas interdependentes e indissociáveis. Eles estão sempre juntos. A alfabetização desenvolve-se no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento. Entenderam isso, pessoal? Uma vem ao encontro de outra. Diferente de encontro, hein? Vem de encontro a mim. Não. Alfabetização e letramento são indissociáveis. Elas dependem uma da outra. Como assim, professor? Por que nós temos tanta crítica quanto às cartilhas? Porque antigamente ensinava-se só e somente só a cartilha. Então, professor, hoje eu posso utilizar a cartilha? Pode, mas você tem que ir além. Você tem que trazer atividade de leitura. Sabendo disso, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês de um aluno meu que chegou no 6º ano e não sabia ler nem escrever. Mas, professor, nós não vimos aqui que 50% dos estudantes não iam para a 2ª série? Ficavam lá retidos na primeira? Lembra da reprovação? Bom, eu dei aula numa escola ciclada. Eu não sei como está o município, porque só em Mato Grosso são 141 municípios, mas quando eu comecei a dar aula em 2011, era uma escola ciclada, e ainda é. Esse aluno, eu vou chamá-lo aqui de Daniel, um nome fictício, chegou para mim sem saber ler nem escrever. E eu, mas como assim? Porque na minha época, ou você sabia ler e escrever, ou você não ia para a 2ª série. Não era assim com vocês? Então o que acontecia? Ficava metade da turma reprovada. Não era isso? Não aconteceu isso com vocês? A escola ciclada, ela entende que o aluno ele pode aprender em ciclos, sabendo que nem todos os alunos aprendem no mesmo ritmo. Então, com esse aluno eu fiz o seguinte, eu vou ficar com você 15 minutos todo dia, ao final da aula, para que a gente vá a partir da cartilha e nós iremos juntos para um livro, ok? Vamos juntar as duas coisas, alfabetização e letramento? Vamos. Então dá uma olhadinha no vídeo aí, confere. Vai. Quando eu comecei a leitura, tinha muita dificuldade de conhecer as letras, juntar sílabas para formar palavras com o passar dos dias, como se começando as letras fui conseguidos formar as palavras e eu comecei a aprender a leitura. Ainda tenho pouco de dificuldade em para ler a
algumas palavras. Exemplo, palavras como já, tran, PLRS, entre outras, mas já estou melhorando a leitura com um aprendizado e atenção. E já até consigo ler esse texto. Aí, muito bem. Manda um tchauzinho. Daniel, assim como muitas outras crianças antigamente, elas abandonavam a escola. Imagine você, pai, seu filho reprova 1, 2, 3, 4 vezes no primeiro ano. O que você faz? Meu filho, a escola não é para você. Então nós tínhamos um grandíssimo problema chamado evasão escolar. Hoje nós resolvemos essa questão, criamos outros. Por exemplo, tem muito aluno que ao saber que não vai ser reprovado, fica meio malemolente. Ah, mas professor, meu aluno era bom, meu filho era bom e agora ele sabe que não vai reprovar, ele está preguiçoso. O aluno que é bom vai continuar sendo bom. Quem precisa de nós seriam esses alunos que estariam reprovados. Daniel seria reprovado no primeiro ano da escola. Ele talvez seria evadido da escola, seu pai o tiraria da escola. Então a escola ciclada em ciclos de aprendizagem humana, ela favoreceu que Daniel e outros estudantes aprendessem no seu tempo. Daniel seria evadido da escola, logo no primeiro ano. Então, Daniel teve o direito de conviver com outros colegas, teve o direito de escutar aulas de artes, participar de aulas de educação física, ter noções de comportamento, ética, horário, tem que usar uniforme. Então, todas essas questões que envolvem a escola. Resolvemos a evasão escolar e ainda temos problema no letramento. Ok? Tranquilo? Pessoal, um grande abraço. Até a nossa segunda aula. Um grande abraço.